Olá, meus amores, eu espero que vocês estejam bem. Estou com muita saudade, mas enquanto não volto às aulas presenciais, temos que continuar com as nossas aulas remotas. E nossa aula de matemática de hoje será sobre distribuição das frequências de uma variável. Eu peço que vocês prestem atenção para que vocês consigam resolver o exercício, tá certo? Depois. Vamos lá. Bom, vamos aprender a distribuição das frequências de uma variável. Mas o que seria uma variável? Vamos ver a seguir. Uma variável estatística. Vamos ver as características da população que são investigadas. Esse é um exemplo, certo? Considere que a questão formulada em uma pesquisa seja: qual é o seu esporte favorito? Neste caso, esporte é justamente a variável da pesquisa. E aí, nesses exemplos, vocês podem ver aí que tem vários esportes, né? Futebol, natação, voleibol, basquetebol. Esses são alguns valores dessa variável, no caso. Então, quando a gente estuda sobre variável, é justamente uma pesquisa sobre algo. Nesse caso aí, foi uma pesquisa sobre o esporte preferido, certo? Existem dois tipos de variável, certo? Nós vamos ver a variável qualitativa e a variável quantitativa. Primeiro, vamos observar os dois exemplos da variável qualitativa. Uma variável qualitativa ela pode ser ordinal, que expõe uma qualidade e seus valores seguem uma ordem. Como exemplo, os números primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Já nominal expõe uma qualidade, mas seus valores não seguem uma ordem, certo? Nominal, quando eu falo nominal, eu lembro de quê? De nome, né? Já a variável quantitativa, ela pode ser discreta, que expõe uma quantidade através de um número natural, pois indica uma contagem. E ela pode ser contínua, que expõe uma quantidade através de um número real, pois indica uma medida, que no caso são as unidades de medida metro, centímetro, decímetro e assim por diante. Já a discreta, quando fala de quantidade através de um número natural, indica uma contagem, primeiro, segundo, terceiro, assim escrito, né? Em forma de escrito, não em número, certo? Vamos ver o exemplo aqui para ficar mais claro. Uma agência de turismo realizou uma pesquisa para sondar as preferências de seus clientes. Vamos analisar algumas das questões formuladas e em cada uma indicar qual é a variável, seu tipo e pelo menos 2 de seus valores. Em que mês você prefere viajar? Neste caso aí, a variável é mês. E o que significa a palavra mês dentro da variável? Ela é uma variável qualitativa ordinal, porque aí ela vai determinar qual é o mês que ela prefere viajar, no caso janeiro ou julho. A letra B, quantos dias você prefere viajar? Quando ele pergunta quantos dias, está relacionado a número de dias, e a variável é a variável quantitativa discreta, porque aí vai descrever a quantidade de dias que essa pessoa deseja viajar. No caso, ela colocou aí de 3 ou 15 dias. Letra C. Que estado do Brasil você gostaria de conhecer? Estado do Brasil, que é a variável, né? E o tipo é a variável qualitativa nominal, porque aí vem o nome, qual é o nome do estado que essa pessoa quer viajar? No caso, ela colocou aí Pernambuco, Rio de Janeiro. E a letra D, que pergunta qual a quantia máxima que você pretende gastar. Quando ela fala disso aí, está relacionado a preço, né? Então, é uma variável quantitativa contínua, porque aí ela está lidando com valores. E aí ela colocou R$ 1.500 a R$ 2.800. Continuando. Dados organizados em grupos ou categorias, classes, são usualmente designados. Então, se chama de distribuição de frequências. Nós vamos estudar como é que a gente faz essa distribuição de frequências, certo?
Existem dois tipos de frequência. Vimos os tipos de variáveis e agora vamos ver os tipos de frequências. As frequências absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta, como vocês podem observar, é determinado por FA, F de frequência e A de absoluta, que indica o número de vezes que cada valor da variável é citado. E a frequência relativa, que é indicado pela FR, que significa frequência relativa, é a razão entre a frequência absoluta e o total de observações. Então, quando a gente junta esses dois, dá uma fórmula, né? FR, que significa frequência relativa, é igual a FA, que é frequência absoluta, dividido pelo número total de observações. Então, eu tenho aqui uma divisão. Quer dizer que para encontrar a frequência relativa, eu vou ter sempre que fazer um cálculozinho, que a gente vai ver mais à frente, certo? Com os exemplos. Bom, agora veja como elabora uma tabela. As tabelas, elas devem ter sempre um título, certo? Nessa tabela aqui, o título dela é Atraso dos Alunos. As colunas bem identificadas. O que é que eu quero fazer em relação ao atraso dos alunos? Aqui eu vou organizar os dias da semana, colocou de segunda-feira até sexta, e nesse lado direito ficou o número de alunos atrasados. Então, na segunda-feira teve 40 alunos, terça-feira 35 e assim por diante. E no final, o total desses alunos que chegaram atrasados. Então, é a soma desses valores, certo? Todinho, que resultou em 139. Que, no caso, esses valores aqui, 40, 35 por diante, é a frequência. A frequência é o número de vezes em que o acontecimento se verifica. E esse total aqui, ó, as tabelas têm que ter um total para controle. E no caso, como eu falei para vocês, é a soma de todos esses valores, certo? Bom, exemplo, na atividade sobre o Estado brasileiro de origem de um grupo de estudantes, a amostra da pesquisa é composta de 15 indivíduos. E a variável, que é o título, né, é Estado brasileiro de origem. Aí aqui nós temos a tabela de frequência da situação acima. Aqui está o estado de origem, São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco. E sempre embaixo o total dessas pessoas que frequentaram esse estado de origem, certo? A frequência absoluta vai ser a quantidade de pessoas justamente que esteve em São Paulo, na Paraíba, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco. E a frequência relativa é a divisão entre o valor, o número de pessoas, deixa eu voltar aqui, o número de pessoas e o total, vai ser uma divisão, certo? Então, por exemplo, se eu tiver só o número de frequência absoluta, como é que eu encontro a frequência relativa? Só eu fazer a divisão, ó, 6 dividido por 15. Quando eu faço a divisão, dá 0,4, perdão. E aí, quando eu vou transformar para porcentagem, né, eu multiplico esse valor por 100, eu vou achar 40%, que é a frequência relativa, certo? E assim por diante. A variável Estado brasileiro de origem apresentou 5 valores neste caso, né? E aí, quando eu faço a soma da frequência relativa, eu vou encontrar sempre o total da porcentagem, que é justamente os 100%, certo? Bom, veja 3 dos 5 valores com duas frequências absolutas. No caso, nós vimos o valor do estado de São Paulo com a frequência absoluta igual a 6, o valor do estado da Paraíba com a frequência absoluta igual a 1 e o valor do estado de Pernambuco com a frequência absoluta igual a 2. Agora vamos ver a frequência relativa. Exemplo, São Paulo, ele tem a frequência relativa de 6 em 15, ou 6 dividido por 15, ou 2 quintos, ou 0,4, como eu falei para vocês, quando eu divido 6 dividido por 15, 0,4, ou 40%, e no caso é o valor que está lá na tabela. A Paraíba tem a frequência relativa de 1 em 15, ou 1 dividido por 15, ou aproximadamente 0,066, ou ainda aproximadamente 6,6, transformando em porcentagem, certo? Bom, observações. Uma tabela que contém a variável e seus valores com as frequências absolutas, FA,
e as frequências relativas FR é chamada de tabela de frequências. Exatamente. E também não esqueça que a frequência relativa pode ser dada na forma de fração, de número decimal ou de porcentagem. Só que geralmente ela é dada em forma de porcentagem, como nós vimos na tabela anterior. E aí, nós vamos ver outro exemplo, né? As pessoas presentes em um evento automobilístico foi feita uma seguinte pergunta: qual a sua marca de carro preferido? E aí várias pessoas responderam, né? Pedro, Ford, Carlos, GM, né? Várias pessoas colocaram o nome e a sua marca de carro preferida. Em seguida foi montada uma tabela. E aí, na construção dessa tabela, nós colocamos o nome das marcas, sempre no final colocar o total, tá vendo? E quantas pessoas escolheram cada uma dessas marcas. Por exemplo, Ford, 4 pessoas, que é a frequência absoluta, que é a quantidade, né, de pessoas que escolheram essa marca. Fiat, 3, GM, 6 e assim por diante. E aí depois fomos encontrar a frequência relativa, que é justamente como eu expliquei a vocês nos slides anteriores. É a divisão do número de pessoas que escolheram essa marca pelo total. Por exemplo, a marca Ford tem frequência relativa de 4 em 24, ou 4 dividido por 24, que dá igual a 16,66% ou 16,7% arredondando. Então, cada uma dessas foi feita uma divisão. 3 dividido por 24, que deu o valor em número decimal e depois transformou em porcentagem e assim por diante, contanto que o valor final da porcentagem deu os 100%, certo? Pronto, a nossa aula de hoje foi sobre variáveis, né? Estatística, nós vimos também sobre frequência absoluta e relativa, e agora é com você. Vamos praticar o que você acabou de aprender através do livro didático, tá certo? A página e as questões para vocês fazerem está logo abaixo do vídeo. Façam, não esqueçam de postar a foto e qualquer dúvida estou à disposição. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.